E aí, pessoal, dando continuidade aí ao curso de Direito Administrativo, assunto ato administrativo. E a gente estava falando do elemento finalidade e encerrou e falou para você puxar uma setinha e colocar aí forma do ato administrativo. E o que é a forma do ato administrativo? Sendo objetivo e preciso, forma do ato administrativo é o que? A exteriorização do ato administrativo, ou seja, é a forma que ele se apresenta para o mundo jurídico. E qual é a forma que ele se apresenta para o mundo jurídico, professor? Gente, a forma do ato administrativo é escrita, ou seja, o ato administrativo será praticado por escrito. Então aqui tu vai colocar o seguinte, que a forma do ato administrativo é a exteriorização do ato administrativo. É como ele se apresenta para o mundo jurídico. E como é que ele se apresenta para o mundo jurídico? A regra é o que? Que seja de forma escrita. Ou seja, eu já tenho uma regra aqui e é de forma escrita. Beleza, professor. O senhor falou que a regra é escrita. E onde há uma regra, há uma exceção. Então, qual é a exceção à forma do ato administrativo ser escrita? Os gestos, sinais. Quando você vê uma placa de trânsito ali, saiba que ali orientando você orientando você ali naquele trânsito, orientando você a conduzir o seu veículo, se é para a esquerda, para a direita, se é para parar, da preferência, saiba que ali é uma manifestação de vontade da administração pública. Quando o guarda de trânsito fala para você parar ou para você prosseguir, saiba que aquele gesto também é uma forma de um ato administrativo. Então aqui a regra é escrita, no entanto, há exceções e você precisa entender quais são as exceções. Na verdade, você precisa memorizar que há exceções e as exceções são gestos, sinais. Então, isso é exceção à forma do ato administrativo. Beleza, professor? O elemento forma é a exteriorização do ato administrativo. É como ele se apresenta. E agora você vai puxar uma setinha para o lado e vai colocar assim, motivo. O que é o motivo do ato administrativo? E você precisa entender bem o que é esse motivo, porque a banca cobra demais. O que é o motivo, professor, do ato administrativo? Gente, motivo do ato administrativo, ele é um pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática de um ato administrativo. Ah, professor, não entendi porra nenhuma. Coloca assim, que o motivo, ele é o quê? Ele é um pressuposto de fato e de direito. Então, tu vai colocar aqui que o motivo é um pressuposto de fato. Ele é um pressuposto de direito. Então aqui, o que é um pressuposto de fato, um pressuposto de direito? Gente, quando eu falo fato, eu falo acontecimento. Então, quando eu estiver falando de fato, tu vai colocar aqui que eu estou falando de um acontecimento. Beleza, professor. E quando eu estou falando de direito, eu estou falando que esse acontecimento está enquadrado na lei. Segura. Então, vai colocar aqui, quando eu estiver falando de direito, eu estou falando do enquadramento na lei. Então, aqui há um enquadramento desse fato na lei. Enquadramento, chamado de enquadramento legal. Então, quando eu falo um pressuposto que o motivo é um pressuposto de fato de direito, quer dizer que um acontecimento que se enquadra na lei. Professor, seja mais claro. Por exemplo, o nascimento do filho de um servidor. Vou colocar bem aqui. Nasceu
o filho do servidor. Nasceu o filho do servidor. Nascimento do filho do servidor. Beleza, professor. O nascimento do filho do servidor é o quê? Aqui, gente, isso aqui é um acontecimento. Isso é um fato. Nasceu o filho do servidor. E quando nasce filho do servidor, lá na lei há uma previsão de que o servidor terá direito a uma licença paternidade. E vou colocar aqui então que o servidor tem direito à licença paternidade. Licença paternidade. Então veja, lá está o servidor, nasceu o filho dele. Aí ele chega com o chefe dele, que é você, chega com o requerimento e fala: olha, nasceu meu filho, tá aqui a documentação toda. Aí o chefe vai olhar: ah, nasceu o filho do servidor no dia tal, no dia tal. Há previsão na lei para alguma coisa para ele? Aí ele olha aqui, licença paternidade. Então, eu tenho o nascimento do servidor, o chefe vai olhar. Eu tenho aqui a previsão de licença paternidade quando nasce o filho de um servidor. O que ele vai fazer? Unir os dois. Agora ele vai praticar um ato administrativo chamado de concessão de licença. Então é por isso que eu falo que o motivo é o pressuposto de fato e de direito, que vão fundamentar a prática do ato administrativo. Então tu vai colocar aqui que esse pressuposto de fato e de direito fundamenta a prática do ato administrativo. Fundamenta a prática do ato administrativo. Então veja que para eu ter um motivo, eu preciso de um pressuposto, um acontecimento. Eu preciso verificar se esse acontecimento tem previsão legal para eu conceder um direito ou não. Aí eu verifico o enquadramento desse acontecimento na lei. É igual quando nasce o filho do servidor. Nasceu o filho do servidor, tem enquadramento na lei, junta tudo, eu tenho motivo agora para praticar o ato. E qual é o ato que eu vou praticar? A concessão de licença. Então veja que motivo é um pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato administrativo. Deu para compreender que há uma relação entre o fato e de direito? Compreenderam? Tranquilo. Agora um ponto importante para você anotar para a prova, que as bancas quando colocam o aluno erra de cara, e não é aluno iniciante não, é aluno intermediário, aluno avançado que erra porque nunca ouviu falar, nunca viu falar da palavra, vê a palavra um pouquinho diferente e acaba ali querendo errar a questão. O que, professor? Tu vai anotar bem aí essa palavra aqui chamada de substrato fático. Quando eu estiver falando disso aqui, de substrato fático, a banca falou que houve um vício no substrato fático. Ela está falando de quê, professor? Do elemento motivo. Então, quando eu falar substrato fático, saiba que é o elemento motivo que está com um suposto vício. É o elemento motivo que a banca está se referindo. Então, substrato fático, a banca se fala aqui do motivo. Então, quando fala fático, fato, situação fática, sabe que eu estou falando de um acontecimento. Então, não vai ali ficar com medinho na hora da prova. Ai, professor, eu vi uma palavra estranha, não vou nem marcar, que eu nunca vi o senhor falar na aula. Pode dar uma pesquisada aí, substrato fático, as bancas cobram. Quando cobram, os alunos erram. Tranquilo? Então veja que a gente estudou o elemento forma, o elemento motivo. Agora tem um ponto aí que você precisa entender na hora da prova e você precisa fazer a diferença. Qual, professor? Copia primeiro essa parte aí, dá uma pausa no vídeo, copiou, beleza? Esse ponto aqui você precisa entender para a prova. Qual, professor? A diferença. E saiba que quando eu falo diferença de um instituto jurídico para outro, saiba que as bancas adoram cobrar as diferenças, as exceções. Então fica muito ligado com esse tipo de coisa. Então aqui a diferença entre motivo
e motivação. Motivo e motivação. Diferença entre motivo e motivação. E saiba que isso ainda está no estudo do elemento motivo. E eu já quero trazer isso para vocês. Primeiramente, o que é motivo? É o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato administrativo. Motivação, professor, é a exposição por escrito dos motivos. Por exemplo, eu tenho aqui a licença paternidade. Eu tenho aqui que nasceu o filho do servidor e há a previsão ali de uma licença paternidade. Eu tenho o quê? Um motivo para praticar o ato. Eu estou aqui, eu posso praticar esse ato? Posso. Então, eu vou pegar esse motivo, vou colocar no papel. Estou concedendo licença ao servidor porque nasceu o filho no dia tal, tem previsão legal no artigo tal. Ou seja, eu motivei isso por escrito. Eu coloquei o meu motivo por escrito. Então, quando eu faço isso, eu vou chamar isso de motivação. Tá aqui, servidor, olha aqui a concessão de licença. Eu verifiquei lá a motivação. Então, a motivação é a exposição dos motivos de forma escrita. Ah, professor, motivação tem afinidade com o elemento forma? Tem. Então, segura aqui que, primeiramente, motivo, ele é diferente de motivação. Motivação é o quê? A exposição dos motivos de forma, exposição escrita dos motivos. É a exposição escrita dos motivos. Beleza, professor. Exposição escrita dos motivos. É só pegar o motivo, colocar no papel. Toma, tô com a minha motivação agora. Então, como é que a banca fala? Que motivação e motivo são a mesma coisa, tá certo? Tá errado. Por quê? Primeiramente, são diferentes. O que é motivação? Exposição escrita dos motivos. Tranquilo, professor. Observação. Caso haja algum defeito aqui na motivação, ou seja, houve ali uma exposição dos motivos diferente, com defeito, saiba que quando houver isso, defeito na motivação, vício na motivação, quando tiver isso acontecendo, saiba que o meu vício será um vício em qual elemento? No elemento forma. Então aqui, vício na motivação, e é vício na motivação e não no motivo. Vício na motivação é, vou colocar para ser redundante para você não esquecer, que é vício de forma. Então, se há um vício aqui na motivação, ou seja, pegou ali a exposição por escrito e tem algum defeito, saiba que é vício de forma. Tranquilo? De boa? Ah, professor, tem mais coisa? Ainda tem mais algumas coisas, mas vou preferir trazer nas questões para ficar mais compreensível. Então, o que tu vai fazer agora? Você vai puxar uma seta para cá e vai colocar o seguinte: o elemento que falta estudar agora será o objeto do ato administrativo. Beleza, professor. O objeto do ato administrativo. Gente, o que é o objeto do ato administrativo? Gente, o objeto ele é o conteúdo do ato administrativo. É o que tem lá dentro do ato administrativo. Tu vai pegar o ato, o que tem aqui? Ah, nomeação do Joãozinho. Ah, desapropriação de um terreno. Então, isso aqui, ele é o conteúdo do ato administrativo. Então, coloca o seguinte, que objeto, ele é o conteúdo do ato administrativo. E tu vai grifar aqui conteúdo e vai colocar aqui em cima o seguinte, que conteúdo ele é diferente de resultado. Então essa palavra conteúdo é diferente da palavra
resultado, ou seja, o objeto do ato administrativo é o conteúdo. Se a banca falar que o objeto é a finalidade, tá certo ou tá errado? Tá errado, porque a finalidade do ato administrativo é o quê? O resultado do ato administrativo é o quê? É a finalidade do ato. Quando eu falo resultado, eu estou falando da finalidade do ato. Quando eu falo conteúdo, eu estou falando do objeto do ato. Ah, professor, isso é besteira. Besteira, mas erra. Então fica ligado que a banca só faz trocar essa palavra por outra. Conteúdo com resultado e fala que resultado é o objeto do ato administrativo. Você vai lá marcar certo, você vai errar. Então fica ligado. Tá, professor, já sei que o objeto é o conteúdo do ato administrativo. O que mais eu preciso saber? Que o objeto ele é chamado de fim imediato do ato administrativo. Ou seja, é aquilo que acontece na hora que o ato administrativo é praticado. Por exemplo, um ato de desapropriação, o que acontece de imediato? O terreno é desapropriado, há a transferência da propriedade do particular para o poder público. O seu ato de estudar. O teu ato de estudar. Qual é a primeira coisa que acontece com a prática do teu ato de estudar? Você é aprovado. Então isso é o objeto do ato administrativo. Ele é o fim imediato. Então tu vai colocar aqui que o objeto ele é o fim imediato do ato administrativo. Beleza, professor. Eu já sei que o objeto ele é o meu fim imediato. Agora, gente, você precisa saber o seguinte, que há questões que falam dos vícios dos elementos. E uma das questões cobradas que, quando cai o aluno erra, é saber o vício do objeto do ato administrativo. Ah, professor, é muito complicado saber o vício do objeto, tal. Mas saiba que a banca só traz praticamente os exemplos que são ali trazidos pela doutrina. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou colocar uma observação bem aqui. Vou colocar uma observação e você coloca no seu caderno o seguinte: vícios do objeto do ato administrativo. Então, tu vai colocar aqui vícios do objeto do ato administrativo. Qual é o primeiro vício que tu vai colocar aqui? Qual o primeiro vício do objeto? Lembra que se você verificar nos vídeos anteriores, o elemento finalidade, eu coloquei lá o desvio de finalidade como vício lá do elemento finalidade. Lá o elemento competência, coloquei lá o excesso de poder como vício do elemento competência. Tem outros vícios? Tem. A gente pode até abordar nas questões para ficar mais dinâmico. Mas aqui do objeto eu preciso colocar para vocês também o que é vício de objeto do ato administrativo. Então aqui o primeiro vício que tu vai colocar é o seguinte: nomeação para cargo inexistente. Nomeação para cargo inexistente. Lá está você estudando igual um condenado, aí sai lá uma portaria de nomeação com o teu nome, Joãozinho da Silva, e chega lá, não existe o cargo. Esse ato ele vai ser anulado com vício no objeto do ato administrativo. Então, nomeação para cargo inexistente é vício de objeto. Grava bem, que vai cair na prova com certeza. Então, nomeação para cargo inexistente é vício de objeto. Qual é o outro, professor, vício que o senhor falar para a gente aqui para a gente guardar? Município que desapropria um bem da União. Ah, professor, o que é desapropriação? O que isso está falando? Só grava o seguinte: quando a questão falar que o município desapropriou um bem da União, saiba que o vício ali no ato administrativo é um vício de objeto. Por quê? Qual é o objeto da desapropriação? Transferir a propriedade ali de uma pessoa jurídica, pessoa física, para o poder público. Então, desapropriar
de desapropriação de um bem da União pelo município é vedada por lei. Então é por isso que é um vício de objeto. Então guarda que quando o município desapropria um bem da União, isso numa questão, saiba que isso é um vício no objeto. Então, a gente já estudou conceitos, a gente já estudou os elementos do ato administrativo e agora a gente vai estudar o que? Atributos. Então, a gente vai fazer um vídeo de atributos do ato administrativo. Então, se você está com dúvida, deixa aí nos comentários. Se você é novo, inscreva-se no canal, dá um like aí para esse vídeo começar a aparecer para mais pessoas. Saiba que tem muita gente, assim como você também, que às vezes não pode pagar um curso, mas saiba que o material que está aqui é suficiente para você acertar a questão. E quanto mais gente vê o vídeo, mais gente vai chegar e ter ali uma preparação boa, pelo menos na matéria de direito administrativo. Então, fica com Deus, bons estudos, até o próximo vídeo.